Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, texto base, Atos capítulo 20, verso 28, que diz o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que lhe resgatou com seu próprio sangue. A lição de hoje está falando do apóstolo Paulo, a visita, a viagem que ele fez na cidade de Éfeso e principalmente no que concerne a sua palavra final para aquela igreja. Então, pois bem, vamos conhecer um pouco o que vinha a ser essa cidade, essa igreja de Éfeso. Paulo visita especificamente, com mais profundidade, com um tempo maior, essa cidade na sua terceira viagem missionária. Éfeso era uma cidade que era a capital de uma província. Era uma cidade rica, era uma cidade portuária, era uma cidade que era muito forte no seu comércio, porque ela tinha um porto que era como se fosse a entrada para a Ásia Menor, a entrada para aquela região ali que servia principalmente como os comerciantes se encontravam para buscar mercadorias, para vender suas mercadorias, assim. Ou seja, era uma cidade super importante para aquele período. E além disso, ela tem um paralelo, ela tem uma característica que é a mais importante de todas, é que ali se encontrava o templo da deusa Diana. Se você prestar atenção nos textos bíblicos, quando fala Diana dos Efésios, é em relação a este templo que existia lá. Esse templo é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O seu tamanho é tão impressionante que ele é 4 vezes maior do que o Panteão da Grécia, lá de Atenas. Ou seja, era uma cidade que, além de ser comerciante, ela tinha um apego muito forte à sua religião e principalmente à idolatria acerca dessa deusa chamada Diana. Consequentemente a isso, era uma cidade que recebia, além de pessoas para fazer os seus comércios, recebiam pessoas também para fazer suas peregrinações religiosas, para serem atraídas através dessa chamada deusa Diana. Então, uma cidade simplesmente era uma das principais cidades daquela toda região, seja pelo aspecto religioso, seja pelo aspecto de comércio, seja o aspecto financeiro, seja o aspecto daquela região como um porto também que servia para trocas e vendas de mercadorias. E é essa cidade que o apóstolo Paulo chega. O apóstolo Paulo chega numa cidade idólatra, o apóstolo chega numa cidade onde a vida era em torno do templo da deusa Diana. O apóstolo Paulo chega numa cidade decaída espiritualmente, chega numa cidade que, além de ter um aspecto econômico, ela era atraída por causa desse templo da deusa Diana. E quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, ele encontra alguns discípulos, pessoas que serviam a Deus, que acreditavam em Jesus, mas ainda não tinha aquele conhecimento acerca de Jesus Cristo, aquele conhecimento aprofundado acerca do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ali, ele começa a pregar e a demonstrar o Evangelho, a salvação em Jesus Cristo e também a vida com o Espírito Santo. E ali acontece um avivamento. Ali acontece o verdadeiro avivamento que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, no meio daquele sistema caótico religioso, ele consegue ali pregar e levar o Evangelho. E muitos daquela região, muitos dos Éfesos começam a se converter a Cristo. Começam a aceitar a Jesus Cristo, começam a acreditar no Evangelho, começam a ter uma vida agora voltada para Deus e deixar de ser um seguidor dessa deusa Diana e acaba sendo seguidores de Jesus Cristo. Com isso, há um abalo também profundo naquela cidade. Porque, como eu disse lá no início, o centro daquela cidade era o templo da deusa Diana. As pessoas iam para aquela cidade peregrinar para adorar essa deusa, para estar ali dentro daquele templo, que na verdade, como eu já falei aqui, era algo magnífico, era algo grandioso para aquela região. E as pessoas deixaram de adorar a deusa Diana e começaram a ser seguidoras de Jesus Cristo. E não foi poucas pessoas, foram muitas pessoas que através da vida do apóstolo Paulo começaram a se render a Jesus Cristo. E com isso começou a ser abalado também essa parte turística de ir para a cidade. E o apóstolo Paulo começa a enfrentar perseguições também na cidade de Éfeso.
E por ali ele passou cerca de 3 anos naquela cidade. E na sua despedida, ele traz um discurso, um sermão, que ele tem lições preciosas para as nossas vidas. E uma das principais peças desse discurso dele, uma das principais peças desse discurso do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, uma delas é: sedes fiéis. Então o apóstolo Paulo conclama a todos aqueles que tinham se convertido, a todos aqueles que faziam parte da Igreja de Jesus Cristo, para que eles sejam também fiéis. Fiéis a Deus, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Trabalhai com zelo, perseverai na fé. Apesar de terem perseguições, sede fiéis ao Senhor. Não desanime, não ceda às tentações, não ceda aos péritos dessa vida. O apóstolo Paulo diz, para seguir o exemplo dele de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante desse discurso de Paulo, Paulo fala sobre a vigilância. Está sempre vigilante daquele lobo, daquele falso profeta, daqueles que irão advir após o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo fala sobre a vigilância, estarmos sempre atentos ao que está em volta deste mundo para querer acabar com o rebanho de Deus, para querer acabar com a estabilidade e causar ali, na verdade, que aquele grupo que servia a Deus pudesse ser desfeito. O apóstolo Paulo fala, seja vigilante a esse grupo. E um terceiro muito importante que o apóstolo Paulo fala, após mim virão falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores para introduzir no meio de vós um outro evangelho. E o apóstolo Paulo vai muito mais além. Devido a isso, os próprios Espírito Santo constituem entre vós pastores. Pastores esses que irão cuidar do rebanho de Deus. Então, essa é uma mensagem que ela se aplica perfeitamente aos nossos dias. Qual é uma das funções do ministério pastoral? É cuidar do rebanho de Deus. Principalmente cuidar acerca desses falsos profetas, acerca dos falsos ensinos. Hoje, no tempo moderno, nós acabamos confundindo que pastor ele tem que ser, na sua essência, uma pessoa que somente pregue a palavra. Então nós associamos alguém que prega bem, que ele tem que ser um pastor. Não, o pastor ele tem diversas funções, diversos requisitos que ele tem que cumprir. E um desses requisitos é que o apóstolo Paulo aqui trouxe em Atos 20 e 28, que diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, ou seja, pastores, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então uma das funções do pastor é o quê? É apacentar o rebanho. Apacentar principalmente contra esses falsos profetas, contra esses falsos mestres. Então o apóstolo Paulo, no final do seu discurso, ele diz, sede fiéis ao Senhor, seja vigilante e acautelai-vos dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Então, conforme o apóstolo Paulo, no seu discurso final na igreja de Éfeso e também no seu início do seu ministério naquela cidade, possa servir a vida dele de exemplo para nós. Uma cidade caótica espiritualmente, mergulhada na idolatria, ali o Senhor trouxe o avivamento. E o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus naquele local. Eu não sei qual é o ambiente que você está, com certeza é muito mais favorável do que o ambiente que o apóstolo Paulo estava em Éfeso. E você pode ser um instrumento na mão do Senhor para causar um avivamento nesse local que você está. E que você possa também ser fiel ao Senhor, que você também possa ser vigilante e que você possa estar sempre atento contra os falsos mestres e os falsos profetas. Que você venha ter uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.